Vamos continuar meditando aqui, né? O Mateus 9, do 1 ao 8, meditação do dia 1º de julho. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha como que Jesus novamente, vem realizar uma cura a um paralítico. E de forma que ele colocou, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas o mestre da lei achou que essa forma que ele estava falando estava blasfemando, porque até então ele não conhecia do que Jesus falava, Ele não acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus. Então, Jesus pegou e falou para que todos possam acreditar que Deus colocou aqui um homem para poder perdoar os seus pecados. Ele falou com o paralítico: levanta-te, pega a tua casa e vai para a tua casa, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico levantou-se, foi curado e foi para a tua casa. Então, que nós possamos novamente pensar e acreditar: o Senhor tudo pode. No dia 2, Mateus 9, do 9 ao 13, naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Ele levantou-se e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos, pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que isso, mestre? Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas chamar os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa passagem bíblica aqui, o Senhor chamou Mateus, um dos seus discípulos, para segui-lo e para ajudar nesse caminho, de resgatar mais vidas para Deus. E Mateus seguiu, só que Mateus cobrava impostos. Então, era tido como uma pessoa pecadora, porque ele cobrava a todo custo as pessoas tinham pouco dinheiro e mesmo assim ele cobrava. Então, o que aconteceu? Jesus falou para, alguns fariseus veio e falou isso, que Jesus estava sentando e comendo com esses cobradores de impostos, com esses pecadores. Jesus falou: quero misericórdia e não sacrifício. Que ele não veio para os justos, e veio para aquelas pessoas que são pecadores. Então, mais uma vez, Jesus mostra aqui que veio para nos ter e para que possamos cada dia mais aprendermos com ele. Então, que nós possamos,
aprender cada dia com Ele e fazermos a vontade dEle. No dia 3 de julho, né, nós vamos meditar aqui em João 20, do 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhe: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-me no teu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: acreditaste? Porque me viste. Bem-aventurados que crerão sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, depois que Jesus morreu, né, foi pregado na cruz, ele teve com os discípulos. E nesse momento que ele teve com os discípulos não viram. Tomé não estava junto com os discípulos. E Tomé não acreditou quando os discípulos vieram falar, porque ele falou que só acreditaria se ele visse Jesus, se ele tocasse nas chagas de Jesus. Aí 8 dias depois, reunidos os discípulos novamente na casa, né? Jesus vai e aparece para todos os discípulos. E aí fala com eles, né? A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui, Tomé, teu dedo aqui e olha as minhas mãos. E aí Tomé veio, olhou Jesus, tocou em Jesus e colocou: meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, ele acreditou, né? Ele estava vendo. E aí Jesus pegou e falou: bem-aventurados serão aqueles que acreditarão, que crerão sem ter vistos. Estava falando de quem? De nós, que apenas acreditamos em Deus. Só de vermos a tua palavra, só de acreditarmos na tua palavra, na Bíblia. Então, que nós possamos cada dia mais acreditarmos no Senhor e cada dia mais estarmos no seu caminho, buscando realizar tudo aquilo que Ele nos pede. No dia 4 de julho, né, meditando o Evangelho de Mateus 16, do 3 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens a ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus respondeu: e por que dizeis que sou eu? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou a isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares da terra será desligado dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, em Cesareia, Jesus fez essa pergunta para todos, e todos falaram que eram alguns profetas, como João Batista, Elias, Jeremias, né, que era o Filho do Homem. E aí Pedro foi muito consciente, né, e assim, recebeu realmente o chamado de Deus, falando que Jesus, né, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus pegou e falou, né, que quem revelou isso a ele não foi o ser humano, e sim o seu Pai que está no céu. Então, e ainda disse mais, né, que ele seria o primeiro Papa, né, que ele colocou: por isso tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E Pedro deu continuidade a esse propósito de Jesus, né? Ele continuou sendo esse líder para todos os discípulos, e ele foi sacrificado depois
né? E o sacrificado, ele nem quis ser sacrificado igual a Jesus foi, porque ele foi crucificado, mas ele preferiu ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não permitiu que ele ficasse igual ao Senhor. Ele não era digno de ser igual ao Senhor. Então, assim, todos os discípulos, né? Todos esses apóstolos, eles deram continuidade a essa edificação. E aí Jesus ainda colocou mais para ele, né? Que dará a chave do reino dos céus, e tudo que ligardes da terra será desligado no céu, tudo que desligardes da terra será desligado no céu. E outro ponto que ele colocou importantíssimo, né? Que o poder do inferno nunca poderá vencer. Então, se nós, irmãos, estivermos em Deus, se nós estivermos na igreja, poder do inferno nunca nos vencerá. Que nós possamos ter essa certeza dentro de nossos corações. Precisamos estar em Deus sempre, porque com Deus tudo podemos. Evangelho do dia 5 de julho é o mesmo evangelho que a gente já meditou semana passada, que é a passagem bíblica, né? Que é em Mateus 9, 18 ao 26, que fala sobre a filha de Jairo e sobre a mulher que estava com hemorragia. Então, só para complementar e para termos, né, essa consciência que a gente precisa a todo instante termos fé, buscarmos o Senhor sempre e acreditarmos, e com Ele tudo podemos. Deus abençoe você.